pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0 Mais, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai falar sobre a menopausa e os impactos na nossa libido. E para isso eu tenho o prazer de conversar novamente com a doutora Cláudia Takano, que está sempre aqui para nos orientar. Vocês sabem que a doutora Cláudia Takano é médica ginecologista e obstetra com graduação, mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. É preceptora do ambulatório de uroginecologia, coordenadora do ambulatório de malformações genitais da Unifesp e preceptora dos alunos de graduação do curso de medicina e da residência em ginecologia na Unifesp. Bom dia, doutora Cláudia, obrigada por estar aqui novamente. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos, é um prazer. Espero que a gente possa contribuir para esse assunto super importante. Super importante mesmo, né? E eu quero começar perguntando, então, por que as mulheres têm esse impacto na libido durante a menopausa? Então, primeira coisa que nós temos que falar é que todas têm impacto? Não, né? Acredito que possa impactar, não todas as mulheres, mas pode ter algum impacto, isso é muito variável de mulher para mulher. E para começar, a gente deve dizer que esse assunto, né, da sexualidade, ele é muito complexo. Então, ele depende de vários fatores. E vamos dizer assim que a parte biológica da sexualidade, ela pode sim ser afetada nas mulheres assim que elas estão nesse período aí da perimenopausa e da pós-menopausa. Por que pode impactar, né? Porque, na verdade, mesmo a gente conversando sobre essa parte biológica, que seria a parte afetada pela queda dos hormônios, tanto estrogênio como progesterona, esse é um dos fatores, que é o fator biológico, mas a gente tem que pensar que a sexualidade também depende de outros fatores, né? Então, vamos dizer assim, que ela é desenvolvida ao longo da vida da mulher, desde lá do comecinho da vida até a infância, adolescência, durante a experiência de vida que ela tem ao longo da vida, né? E, na verdade, essa parte aí da menopausa, da pós-menopausa, vão ser uma fase. Então, não tem só fatores biológicos, como ela depende também de fatores que são socioculturais, outros fatores de saúde, né, da mulher, que podem estar impactados nessa fase, de relacionamento, que pode adquirir uma nova fase também, da fase que os filhos já não exigem aqueles cuidados da mãe. Então, tudo isso tem uma influência. A fase que ela pode, de repente, não estar também se sentindo tão bem pelas mudanças corporais que estão acontecendo. Então, tem fatores que são emocionais também, né? Que são psíquicos e que têm relação com esse período, mas que não são propriamente biológicos. Então, assim, quanto ao fator biológico, eu acho que a queda hormonal ela pode ter, sim, um impacto de duas formas. A gente sabe que o estrogênio e a progesterona eles estão um pouco diminuídos nesse período, e eles estão relacionados com o desejo sexual. Então, eles, na verdade, a diminuição desses hormônios diminui a dopamina, que é o neurotransmissor que está relacionado mais com essa fase de desejo. Então, tem um fator biológico, mas nós percebemos que algumas vezes, se a mulher já tinha uma vida sexual satisfatória, ela pode ter muito pouco impacto nessa parte, porque essa parte, ela começa toda, na verdade, essa parte de desejo, né, na mente. Então, depende muito disso, mas tem esse fator biológico, sim, e como eu disse, tem outro fator, que é o fator das mudanças de vida que estão acontecendo nela, e que isso pode impactar independente dessa queda estrogênica e dessa queda de testosterona, tá? E tem um outro fator, que às vezes acontece ao mesmo tempo, que com a diminuição de estrogênio, principalmente, a gente tem problemas de diminuição de lubrificação, ressecamento vaginal, uma menor elasticidade da mucosa vaginal, uma menor resposta aos estímulos por uma menor vascularização. Tudo isso acaba se tornando mais desconfortável em relação sexual, mais dolorosa, e isso pode impactar também depois na libido, né? E também pode dificultar essa dificuldade de vascularização,
a gente fala que é uma diminuição do trofismo vaginal. Também dificulta a fase da excitação. Então, isso tudo para dizer que é muito complexo, não depende de um só fator, mas que sim, o climatério pode afetar e que existem maneiras, né, diferentes de acordo com cada mulher, de como a gente pode lidar com isso. Uhum. Gente, acho que eu respondi de uma maneira mais ou menos, né, genérica, não sei se tem alguma coisa mais específica que você percebe que é uma demanda das mulheres em relação a essa queixa da libido nessa fase. Tem você falou um pouquinho justamente de todos esses sintomas, né? Que muitas vezes pode levar à dor na relação sexual, e, de novo, Uhum. obviamente, tudo que pode causar dor tem um aspecto muitas vezes psicológico, né? Até antes da dor, você sabe que você vai sentir dor e acaba impactando também, Ficando né? menos motivada, sim. Uhum. Exatamente. Mas aí tem um pouco disso que você falou, né? Porque a gente fala em lubrificação e hidratação vaginal, elas são coisas diferentes, e como tratamento, ou são a mesma coisa? É uma Não, dúvida. elas são diferentes, né. Elas são Eh, diferentes. há mais tempo atrás, na verdade, a gente falava mais de lubrificante, que seriam aqueles, substâncias que a gente utilizava na hora mesmo, né, da relação Da sexual, na hora da relação. penetração, para melhorar, né, essa falta de lubrificação, justamente. Então Uhum. eles são feitos para utilizar na hora em que vai haver a penetração Ok. vaginal, para que não tenha atrito, né, para que seja menos desconfortável. Então esses são os Uhum. lubrificantes, que podem ser sim utilizados. Eles são Uhum. diferentes dos hidratantes. Os hidratantes, eles são substâncias que são feitas para utilizar de modo mais contínuo, periódico, e que não são para serem utilizados na hora da relação sexual, e sim, periodicamente. Pode ser, Uhum. geralmente é uma vez por semana, tá. E o que Ok. que eles fazem? Ele tem um efeito que não é de lubrificar, e sim de hidratar. Então, existem vários, né, disponíveis no mercado, e o que eles fazem geralmente é aumentar essa hidratação, essa retenção de água, né. Eles Uhum. geralmente, por um efeito osmótico, eles acabam aumentando essa hidratação intravaginal. Eles Uhum. não têm um efeito muitas vezes, né, tão imediato, mas eles são feitos para utilizar mesmo ao longo do tempo. Então o que a Uhum. mulher pode fazer é utilizar um hidratante uma vez por semana, e mesmo assim, na hora da relação sexual, se ainda assim estiver sentindo necessidade, usar um lubrificante na hora, Não, tá. entendi. Muito bom. E aí tem algum cuidado que a gente precisa tomar em relação a esses lubrificantes, hidratantes? Tem alguém, assim, algum tipo de pessoa que não pode usar ou que tem que tomar algum Não, cuidado? de Não. restrição por uma condição de saúde, não. É muito difícil que esses hidratantes, geralmente eles são livres, né, de corantes, de parabenos, de substâncias que sejam alérgenas, mas Uhum. o que só eventualmente se isso causar algum tipo de alergia na pessoa, tá, mas não é comum, tá. Uhum. Inclusive tem algumas mulheres até que utilizam produtos mais naturais, né, como ou um óleo mesmo, um óleo vegetal, ou e que podem ser utilizados normalmente como lubrificantes, né, os hidratantes Como? já são produtos comerciais, né. Entendi. E aí, se É. for utilizar um óleo, assim, que não seja especificamente designado para isso, é importante ver, claro, se não tem alergia ao perfume que eventualmente tenha, corante, se tiver, né, a composição. E pode usar vaselina líquida, por exemplo, também como lubrificante, tá. Uhum. Tá bom. E aí, que tipo de tratamento a gente pode fazer para essa falta de libido na Uhum. menopausa? Então, eu acho que assim, o tratamento começa por uma avaliação adequada. Então, primeiro nós temos que conversar com essa mulher e ver como já era essa queixa dela, né, se existia algum grau de queixa anterior. Porque o que nós sabemos é que se já existia alguma questão que estivesse dificultando ou prejudicando a sexualidade dela, provavelmente vai ser mais impactada quando ela entrar no período do climatério. Então, Uhum. primeiro ver como já era essa questão de sexualidade para ela, né,
verificar se tem fatores externos que estejam relacionados, como, por exemplo, problemas externos, problemas de relacionamento, porque nesses casos é importante que se faça essa avaliação e, de repente, se converse com a mulher se ela deseja algum tratamento direcionado, por exemplo, para uma psicoterapia, né? Porque não é porque ela já tinha esse problema que ela não pode justamente querer, nesse período, tratá-lo, né? Não existe Claro. uma idade, ela pode ser que em outras épocas ela estivesse mais envolvida com outras questões, com filhos, e que agora ela se viu numa situação que favoreceu, né? Tá ela e o marido numa outra fase, isso se tornou, de alguma forma, mais importante. Então, Uhum. primeiro precisa ver isso, se existem fatores ou psíquicos ou né, de mudanças no ambiente que possam ser Sim. tratados, Até de tá? relacionamento, né, no casal, Isso, mesmo que exatamente. eventualmente antes você tinha outras desculpas, né? E agora não tem mais, então você tem que enfrentar, né? Exatamente, desde uma redescoberta com o próprio parceiro, ou às vezes tem mulheres até que nessa fase acabam verificando que, de repente, é hora de De rediscutir até mudar. o próprio relacionamento, Sim, né? sim, perfeito, Então, isso né? realmente vai ser muito individual, e aí precisa ser abordado dessa forma, porque não é muitas vezes a chegada do climatério, às vezes ele pode até ter piorado alguma coisa, né? Aham, Mas, sim. então, primeiro é ver isso, se como que era a sexualidade antes, e como é que estão esses fatores relacionados que podem estar interferindo, às vezes, de maneira até mais importante. Então, embora a menopausa tenha chegado e tenha tornado isso evidente, às vezes ela não é a principal causa biológica para isso, tá? Aham, Aí, em segundo lugar, verificar, não, essa parte está tudo bem, estava tudo certinho, entrou a menopausa e começou um problema, tá? uhum, Aí é um problema relacionado com o fator local, então está tendo mais dificuldade na fase de excitação, na fase de orgasmo, então vamos melhorar as condições locais. uhum, Como isso pode ser feito? Desde a primeira, da pergunta até anterior, né, de melhorar a lubrificação e hidratação, até a utilização de hormônios locais, tá? O uhum. hormônio local, ele dificilmente ele tem uma contraindicação, né? Hoje a gente sabe que dependendo da formulação, ela tem um nível de absorção sistêmica que não é considerado significativo. Então, até mesmo aquelas mulheres que teriam uma contraindicação ao uso, por exemplo, ter tido um câncer de mama, ter tido um evento de trombose, elas não teriam contraindicações. Claro que isso sempre tem que ser discutido individualmente com o médico, Sim, mas de sim. forma geral, não existe uma contraindicação. Então, eles vão fazer um efeito local, melhorando. A gente tem muito receptor de estrogênio no tecido vaginal, no tecido da vulva, né? Então, o fato de você usar um hormônio local vai recuperar, vai tornar esse tecido como ele era anteriormente à menopausa. E com Uhum, isso não melhora só o desconforto, mas melhora a fase já da excitação, onde a gente tem uma maior aporte sanguíneo, né? Então, uhum. toda essa parte, inclusive depois, também para o prazer, pode ter uma diferença, tá? Então, tanto o uso de lubrificante, hidratante, como uma reposição estrogênica local, Uhum. o tratamento para essa queixa na parte genital, propriamente dita, tá? Entendi. Fora essa reposição local, a mulher pode falar, não, mas não é só isso, agora isso está resolvido e eu também estou com uma diminuição da libido, não é só porque está desconfortável na hora. Claro que a gente já vai conversar, como a gente já conversou nas conversas anteriores, né, que vamos conversar se a mulher tem indicação, então, de uma reposição hormonal sistêmica, a gente fala, tá? Essa reposição hormonal, desde que a gente converse, veja que ela não tem contraindicações e que essa sim é uma indicação, né, esse desejo sexual hipoativo, que a gente fala, uma diminuição do desejo sexual, que veio com a menopausa, a gente começa uma reposição estrogênica, tá? E o Uhum. estrogênio, como a gente falou, ele vai melhorar realmente, ele pode melhorar a libido, o desejo, ele vai estar ligado ao aumento da dopamina, que é o neurotransmissor envolvido nessa fase de desejo,
Então, essa seria a outra opção. Se mesmo depois da reposição estrogênica, que na maioria das vezes é considerada Efetivo. eficiente, se mesmo assim ela ainda tiver essa queixa, a gente pode também considerar a reposição de testosterona, tá? Que também é um hormônio que pode diminuir nesse período pós-menopausa e que está relacionado com o aumento da dopamina e com o aumento do desejo. Entendi. É muita coisa, né? Não sei se... Não, e como você falou já nas outras conversas que a gente teve, essa questão de reposição hormonal, ela hoje, né, que a gente entende muito mais, os médicos, né, obviamente, como vocês têm muito mais material de estudo, é sempre alguma coisa muito individualizada e começa nas menores proporções, nas menores quantidades, então acho que esse sempre é um cuidado, né? Sim, sim. Doutora Cláudia, e você falou um pouquinho, eu acho que desse tratamento, né, que mesmo as mulheres que não podem fazer reposição hormonal, mas tem toda essa escala, então, né, da reposição local, que você falou que muitas vezes não tem contraindicação mesmo para as mulheres que não podem fazer, né? Então, acho que isso é individualizado, né? Acho que isso é que a gente precisa sempre reforçar, né? Não tem uma fórmula geral. A outra coisa é essa questão do relacionamento do casal que a gente estava falando, né? Você acha que a gente está num momento em que a maior parte das mulheres que estão passando por essa fase são as baby boomers, e que são mulheres que normalmente ainda vêm, né, de uma educação muito tradicional, muitas delas conservadoras. Você acha que ainda tem sido um tabu para as mulheres falarem sobre isso? O que você tem sentido ou você tem sentido algum tipo de mudança nas pacientes que você tem tratado? Como é que está isso, na sua opinião? Olha, eu tenho sentido uma mudança, sim. E eu acho que está acontecendo essa mudança. Eu acho que a gente está assistindo essa mudança, então acho que eu ainda não tenho uma resposta, assim, do quanto que está acontecendo isso. Mas a gente percebe. Então, a gente percebe que hoje as mulheres que estão chegando aos 50, elas são diferentes das mulheres de um tempinho atrás, né? Isso acho que de forma geral, independente de qual grupo de mulheres que a gente está falando, né? Então, são mulheres que geralmente são as mulheres, como você falou, da geração que acho que foi para o mercado de trabalho, né? Que muitas vezes chega numa fase de alguma forma bem realizada profissionalmente, né? Ou que não está naquele papel de dona de casa, né? Assim, vamos dizer assim, que tem um grupo grande de mulheres assim, e que enxerga que chegou o período da menopausa de uma forma diferente, né? Não é naquela fase, não, agora eu sou avó e isso não faz parte mais da minha vida, né? Então, a gente vê muito, acho que isso, é uma queixa. Provavelmente poderia ser que há um tempo atrás a diminuição da libido não fosse uma queixa para as mulheres, elas entendessem como muito mais ligado, às vezes, até uma fase, a uma época reprodutiva, né? Então, não tenho mais interesse na reprodução, entrei na fase mesmo pós-menopausa. E a gente não vê isso, a gente vê como uma queixa trazida pelas mulheres, né? E no sentido de querer melhorar, né? E não querer que a menopausa tenha um impacto negativo. Como eu disse, mesmo que já fosse uma queixa anterior, não quer dizer que não possa ser melhorada agora. Claro, A gente só tem que saber se era uma queixa anterior ou não, para saber como lidar com isso. Né? E também vejo muitas vezes a mulher numa fase, e a gente vê mulheres que até melhoram a parte sexual, justamente porque tem mais privacidade nesse momento, né? Às vezes já está morando só o casal, às vezes já não tem tanta pressão assim profissional, entrou numa fase também de maior estabilidade, né? Então, assim, eu enxergo como uma mudança que está acontecendo e que acho que a gente vai ver ela muito diferente ainda nas gerações que estão vindo,
Aham. Porque realmente, né, acho que a gente está assistindo a isso. Então eu enxergo ainda várias mulheres diferentes, desde Aham. aquela que não vê isso, porque a gente fala, essa queixa da sexualidade, ela só deve ser tratada se ela for uma queixa da mulher, né, Uhum. porque se ela, por exemplo, fala: "Não, isso não estou com desejo, mas isso não está me incomodando, né, para mim isso está dentro do normal", ou para o casal, eventualmente, isso não deve ser considerado como algo que precisa ser tratado, né, mas a gente vê que isso está se tornando uma queixa mais comum para a mulher. Eu acho que com as questões de longevidade e a condição física mesmo, né, das mulheres e dos homens hoje, e acaba que esse tema se torna mais importante, né, para o Sim, relacionamento mesmo, é. E a gente até estava sim, conversando um pouco do surgimento, né, de algumas empresas, né, que estão trabalhando com produtos sensuais, então hoje a gente tem várias coisas para tratar tanto o lado psicológico quanto o lado fisiológico, mas eu acho que isso é super importante mesmo. sim, e está sendo muito mais comum as mulheres ou até mesmo perguntarem, mas ainda existe um pouco de, acho que de timidez, né, em perguntar para o médico sobre o uso Sim, de produtos, né, mas quando às vezes nós perguntamos se quer alguma orientação, a gente vê muita curiosidade, né, muito diferente, realmente. E claro que eu vejo isso ainda mais nas mulheres mais jovens, muitas vezes elas aham, mesmas já têm acesso aham. e já conhecem muito, mas mesmo nas mulheres mais maduras, assim, nessa fase, a gente vê muitas vezes, por exemplo, uma mulher que nunca teve interesse em procurar sobre isso e tendo agora nessa fase. Que bom, eu acho uma mudança super saudável, eu espero, e eu acho que essa nossa conversa é justamente talvez para despertar, né, até essa curiosidade ou essa vontade de esclarecer mais, e também acabar um pouco com o tabu que para quem eventualmente tenha, é super saudável conversar sobre isso com os médicos, né? Sim, sim. Acho que tem uma coisa que eu acabei não falando um pouquinho sobre outra opção que tem para melhorar o trofismo, vaginal e da vulva, que não envolve medicamento, que são as chamadas tratamentos com alta frequência, laser e radiofrequência, que são utilizados às vezes eram utilizados anteriormente para tratamentos, às vezes, dermatológicos, para estimular a Aham, produção de colágeno, e que aham. também podem ser uma alternativa. Por exemplo, a mulher não se adaptou, ela tem essa queixa de diminuição de lubrificação, de que, né, está sentindo o tecido mais fino, mais sensível, ela de alguma forma não se adaptou com os lubrificantes, os hidratantes e o hormônio tópico, tá. Uhum, Aí tem uhum. essa opção, então, só para dizer que ela não é melhor, ela é uma opção, Uma opção. e é um tratamento que, feito por um profissional especializado, ele, melhora a produção de colágeno dessa região. Então Hum. pode ter um efeito também, semelhante, tá. E é Interessante. diferente, ao invés da mulher usar com essa frequência que eu falei, porque o hormônio local, ele tem que ser utilizado sempre, né, ela pode até ficar alguns períodos sem utilizar, mas se ela parar muito tempo, vai voltar ao estado anterior. Já o tratamento de laser e radiofrequência, ele é indicado uma vez por mês, por um período geralmente de 3 meses. E aí ele melhora essa produção de colágeno e o estado, né, de trofismo dessa mucosa vaginal, e geralmente esse efeito se mantém por um período que pode ser até próximo de 1 ano, tá. Então é uma coisa que Tá. eu acabei não falando, que seria uma alternativa, tá. Muito bem lembrado, ótimo, entendi. Bom, Uhum. doutora Cláudia, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Queria saber se você tem alguma orientação adicional para dar aí para a nossa audiência. Então, eu acho que toda mulher que tiver uma queixa relacionada a isso deve sim, né, conversar, procurar essa assistência médica para ver qual que é o melhor tratamento, tá. Acho que tem uma consideração que às vezes me perguntam muito no consultório, que acho que é importante falar, que é uma preocupação que às vezes as mulheres têm especificamente com a testosterona, né, no sentido: Aham, "Não, minha testosterona está muito baixa, eu acho que eu uhum, preciso então usar para melhorar minha libido", né. E na uhum, prática, o que que a gente vê?
é que não existe lá a solução mágica de um remédio, um creme, que faça melhorar, pelo que eu falei, porque na verdade a sexualidade ela é muito ampla, né. Então, por Uhum, exemplo, se a mulher já tinha alguma questão, quando a testosterona dela tinha níveis de uma mulher muito jovem, não é a testosterona que vai fazer melhorar, né. uhum, Então, realmente pode melhorar algumas mulheres? Pode, mas sempre tem que ser analisado o conjunto. E eu uhum, também tenho uma consideração que muitas mulheres me perguntam sobre a dosagem de testosterona, né, então muitas uhum, vezes é feito sim, ela pode auxiliar, mas a gente não tem pelos níveis pelo método atual de dosagem laboratorial, como determinar qual que é a quantidade normal da testosterona na mulher. Então os exames ah, de testosterona, eles servem muito mais para a gente diagnosticar um aumento de testosterona em quem está com alguma queixa, seja de oleosidade, acne, aumento de pilificação ou alguma certa queda de cabelo, eh, relacionada com o aumento de testosterona, do que para determinar qual que é o nível normal de testosterona da mulher, tá. Então entendi. acho que isso é importante falar, né, que que não é simplesmente a dosagem de testosterona laboratorial que vai dizer se uma mulher precisa ou não precisa repor. Isso é Uhum, analisado de forma global. global. Uhum. Ah, isso que eu lembrei, porque é uma pergunta que me fazem muito no consultório. Ah, interessante. Muito bom, doutora Cláudia. Sempre ótimo aí ouvir as suas orientações, acho que ajuda muito a gente. Então, por enquanto, super obrigada. Até o próximo papo, né? Eu que agradeço, estou Tá disponível bom. aí se surgir alguma pergunta, Com certeza, a gente vai deixar aí os seus depois contatos aqui. tá Tá certo bom. então. Muito obrigada, Obrigada a você. Um abraço. Tchau, um tchau. abraço, bom dia. Então, pessoal, esse papo com a doutora Cláudia, para mim, pelo menos, foi super esclarecedor. Eu espero que para vocês também tenham sido. Lembrando que a gente sempre traz esses assuntos com base nas sugestões das nossas seguidoras. Então, se vocês tiverem alguma dúvida adicional, os contatos da doutora Cláudia vão estar aqui no vídeo, e vocês podem mandar essas perguntas para ela ou para a gente esclarecer. E para quem não segue ainda e não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, dê um like e ative o sininho para ser avisado da publicação de outros vídeos. E para sugerir outros conteúdos que vocês gostariam de ver nos canais da Estilo 5.0+. Um abraço.